Todos veem o que você aparenta ser. Poucos experimentam o que você realmente é. É melhor agir e se arrepender do que não agir e se lamentar. Como o amor e o medo dificilmente podem coexistir, se precisarmos escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. Os homens devem ser tratados com generosidade ou destruídos, pois se vingam por pequenas ofensas. Por ofensas grandes, eles não conseguem se vingar. Se for necessário infligir uma ofensa a um homem, ela deve ser tão grave que ele não precise ser temido por sua vingança. Homens, em geral, julgam mais pelas aparências do que pela realidade. Todos têm olhos, mas poucos têm o dom da penetração. O leão não pode se proteger de armadilhas, e a raposa não pode se defender dos lobos. Portanto, é preciso ser uma raposa para reconhecer armadilhas e um leão para assustar os lobos. A sabedoria consiste em saber distinguir a natureza do problema e escolher o mal menor. Não faça planos pequenos, pois eles não têm o poder de mexer com a alma. Onde a disposição é grande, as dificuldades não podem ser grandes. É um erro comum dos homens não prever tempestades e bonanças. Nada grandioso foi alcançado sem perigo. Um homem prudente deve sempre seguir o caminho trilhado pelos grandes homens e imitar aqueles que são os mais excelentes. Desta forma, ele conseguirá um pouco da grandeza deles, se não a alcançar plenamente. O primeiro método para avaliar a inteligência de um governante é olhar para os homens que o cercam. Nunca se deve acreditar que alguém virá te socorrer. Uma batalha que você vence cancela qualquer outra má ação sua. Da mesma forma, perder uma batalha faz com que todas as coisas boas que você fez antes se tornem vãs. Os homens intrinsecamente não confiam em coisas novas que não experimentaram pessoalmente. Cometa erros por ambição, não por preguiça. Desenvolva a força para fazer coisas audaciosas, não a força para sofrer. Quanto mais a areia escapa da ampulheta de nossa vida, mais claramente devemos enxergar através dela. Os homens têm menos receio de ofender aqueles que inspiram amor do que aqueles que inspiram medo. Os homens são movidos por dois impulsos principais, amor ou medo. Não há outra maneira de se proteger contra a adulação, senão fazendo os homens entenderem que dizer a verdade não os ofenderá. A coragem cria poucos homens corajosos. A indústria e o treinamento criam muitos. Quem é altamente estimado não é facilmente alvo de conspirações. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda da herança. A melhor fortaleza que um príncipe pode possuir é o afeto de seu povo. Aquele que evita as mulheres evita os problemas, mas também os benefícios. Aquele que as tolera obtém os benefícios, mas também os problemas. Como diz o ditado, não há mel sem abelhas. Para prever o que acontecerá, examine o que já aconteceu. Tudo neste mundo tem réplicas na antiguidade. A necessidade é o que impulsiona os homens a agir. E uma vez que a necessidade desaparece, só restam deterioração e decadência. Um sinal de inteligência é a consciência de sua própria ignorância. Em relação à humanidade, podemos dizer em geral que eles são volúveis, hipócritas e ávidos por ganho. Não há nada tão provável de ter sucesso quanto o que o inimigo acredita que você não pode tentar. Não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Não há como evitar a guerra. Ela só pode ser adiada para a vantagem do inimigo. Em conclusão, as armas dos outros caem das suas costas ou o sobrecarregam, ou o prendem. Aquele que constrói com o povo constrói com a lama. Os homens sempre irão enganá-lo, a menos que sejam mantidos honestos por restrições. Todos ao seu redor irão invejá-lo se você disser a verdade rentável. Nunca deixe que outros interrompam você, pois isso fará com que você perca respeito. Cuidado com um homem que o interrompe, pois ele está tentando mostrar força. A multidão vulgar sempre se impressiona com as aparências, e o mundo consiste principalmente na vulgaridade. É muito melhor conquistar a confiança das pessoas do que depender de fortalezas. Aquele que deseja ser obedecido
deve saber como comandar. Os homens não olharão as coisas como elas realmente são, mas como desejam que sejam, e assim se arruinarão. É muito mais seguro ser temido do que amado, porque o amor é percebido pelo vínculo de obrigação, que, devido à baixeza dos homens, é quebrado a cada oportunidade em seu benefício. Mas o medo o preserva através do temor de punição, que nunca falha.